Você já notou como existem mulheres que cuidam da casa com leveza, como se fosse um ato de adoração, enquanto outras arrastam o corpo pelo cômodo, exaustas, derrotadas pela própria bagunça, sentindo culpa toda vez que olham para a pia cheia de louça? Eu vou te contar uma verdade que a maioria das igrejas não ensina mais e que o mundo moderno fez questão de enterrar. Existe um princípio esquecido sobre cuidar do lar que os japoneses redescobriram por observação prática, mas que já estava escrito na palavra de Deus há mais de 3.000 anos. E hoje você vai entender por que tanta mulher cristã, mesmo orando, mesmo indo à igreja, mesmo lendo a Bíblia, ainda vive sem disposição nenhuma para cuidar da própria casa. Não é preguiça, não é depressão, não é falta de tempo. É algo muito mais profundo e quando você entender o que é, nunca mais vai precisar se forçar a fazer o que precisa ser feito. A disposição vai brotar de dentro, naturalmente, como água de fonte limpa. Fica comigo até o final, porque eu vou te revelar o sistema bíblico de 3 etapas que mudou a vida de uma mulher chamada Marlene, depois que um médico deu a ela um prazo de 90 dias. Existe um princípio antigo, presente na sabedoria do povo japonês, mas com raízes profundas na própria criação do mundo, que diz o seguinte: o lugar onde você habita reflete o estado da sua alma, e cuidar desse lugar não é tarefa, é culto. Os japoneses chamam isso de soji, a prática de limpar como ato espiritual, sem pressa, sem irritação, com presença total. Mas muito antes dos japoneses sistematizarem isso, Deus já havia ensinado a Moisés no livro de Êxodo, capítulo após capítulo, como organizar o tabernáculo. Cada utensílio tinha seu lugar. Cada peça de tecido tinha sua função. Cada espaço era preparado com reverência. Porque Deus é Deus de ordem, e onde Ele habita, há ordem. E a sua casa, irmã, é tabernáculo. É o lugar onde Deus habita com você, com seu marido, com seus filhos. E quando esse tabernáculo está em desordem permanente, alguma coisa na sua alma também está. Esse sistema que vou te apresentar hoje não tem a ver com talento para organização, não tem a ver com personalidade arrumada, não tem a ver com sorte de ter nascido com energia. Tem a ver com obediência e fé em 3 etapas específicas que Deus mesmo estabeleceu. Eu chamo esse sistema de o caminho dos 90 dias sagrados, porque foi exatamente em 90 dias que Deus restaurou a casa, o corpo e a alma de Marlene. E antes de continuar, eu te convido a deixar o seu like aqui no vídeo e me dizer nos comentários qual cômodo da sua casa hoje te dá mais peso só de pensar em arrumar. Pode ser cozinha, pode ser quarto, pode ser área de serviço. Escreve aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho. E acredita, uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. Marlene tinha 54 anos quando o médico olhou para ela com aquela seriedade que assusta. Os exames não estavam bons. Pressão alta, princípio de diabetes, fadiga crônica. Sintomas de exaustão que ele chamou de burnout doméstico, embora ela nunca tivesse trabalhado fora. Ele disse: Dona Marlene, a senhora tem 90 dias para mudar a sua rotina, ou eu vou ter que internar. Ela saiu do consultório e sentou no banco de uma praça em frente, com os papéis amassados na mão, e começou a chorar baixinho, daquele jeito de mulher que aprendeu a chorar sem fazer barulho. Porque o problema não era só o corpo, o problema era a casa. A casa de Marlene estava um caos há mais de 1 ano. Roupas acumuladas em cadeiras, louça que ela lavava à noite com raiva, geladeira com restos esquecidos, banheiro que ela limpava só quando ia chegar visita. Ela acordava cansada, olhava para a desordem e voltava para a cama. Tomava café no meio da bagunça. Almoçava em pé na cozinha porque a mesa estava ocupada com correspondências de 3 meses. Ela tinha tentado de tudo. Comprou agenda colorida, viu vídeo de organização no celular, tentou o método das caixas, tentou checklist, tentou faxina dividida por dia da semana. Nada durava mais que 10 dias. Sempre voltava ao mesmo. E ela orava. Ai, como ela orava. Senhor, me dá disposição. Senhor, tira essa preguiça de mim. Senhor, me ajuda a ser uma mulher virtuosa como Provérbios 31. Mas a oração parecia bater no teto e voltar. Os dias passavam. A casa continuava igual, e ela ia ficando mais doente, por dentro e por fora. Foi naquele banco de praça, com os exames na mão,
que ela ouviu uma voz suave do lado. "A senhora tá bem, querida?" Era a Dona Cecília, 78 anos, cabelo branco preso num coque baixo, vestido floral simples, sandália de couro. Ela estava ali, esperando o filho buscar, mas tinha tempo, disse ela. Marlene contou tudo, sem saber por quê, do jeito que a gente conta as coisas para quem nem conhece, mas que parece ter sido enviado naquele momento. Dona Cecília ouviu calada. Quando Marlene terminou, ela sorriu e disse: "Filha, a senhora está tentando arrumar a casa pelo lado errado. A senhora está tentando começar pelas mãos, mas o caminho começa pela alma. Existe uma ordem que Deus deixou para essas coisas, e quando a gente inverte, nada funciona, por mais que a gente se esforce. A senhora me dá 90 dias? Os mesmos 90 que o médico te deu. E eu te ensino o que minha mãe me ensinou, e que minha avó ensinou para ela, que aprendeu com uma japonesa convertida ao evangelho lá no interior de São Paulo nos anos 40. É um caminho de 3 etapas. A primeira destrói tudo o que você acha que sabe sobre arrumar casa. A segunda te ensina a servir. A terceira te dá descanso de verdade." Marlene perguntou com voz trêmula: "E se eu não conseguir?" Dona Cecília colocou a mão sobre a mão dela e disse: "Filha, você não precisa conseguir. Você só precisa obedecer. Deus faz o resto." E foi assim que começaram os 90 dias mais importantes da vida de Marlene. Os primeiros 30 seriam dedicados à primeira etapa, que Dona Cecília chamou de a reverência. Os 30 seguintes, a segunda etapa, a multiplicação. E os 30 últimos, a terceira, o repouso. Ela avisou: "Prepare-se, porque a primeira etapa vai destruir tudo o que você pensa que sabe sobre cuidar de uma casa." No primeiro dia, Dona Cecília chegou à casa de Marlene às 5:30 da manhã. Marlene abriu a porta de pijama, com olheiras profundas, e a velha senhora entrou devagar, pediu um copo d'água e disse: "Antes de qualquer coisa, vamos orar." Elas oraram juntas no meio da sala bagunçada e Dona Cecília começou: "Senhor, esta casa é tua, Marlene é tua serva. Hoje começa um caminho de obediência. Que ela não questione, que ela não improvise, que ela apenas obedeça. Em nome de Jesus, amém." Depois da oração, Dona Cecília disse: "A primeira etapa é a reverência, e ela tem 3 disciplinas, só 3. Você não vai fazer mais nada além disso por 30 dias. Primeiro, você acorda às 5:30, abre a janela do seu quarto e agradece a Deus por mais um dia, antes de qualquer pensamento sobre a casa. Segundo, você faz a sua cama imediatamente, com capricho, como se fosse a cama do próprio Cristo. Terceiro, você lava uma louça por vez, em silêncio, pensando em Deus, sem música, sem televisão, sem celular. Só uma louça, depois outra, depois outra. Pode levar 1 hora, pode levar 2, não importa." Marlene franziu a testa. "Só isso? Mas e o resto da bagunça? E as roupas? E o banheiro?" Dona Cecília sorriu com paciência. "Filha, você quer correr antes de andar. A primeira etapa não é sobre arrumar a casa, é sobre arrumar o seu coração diante da casa. Faz isso por 30 dias e a casa começa a te obedecer." Os primeiros dias foram um inferno. Marlene acordava às 5:30 com o coração apertado. Abria a janela e nem conseguia agradecer direito. Fazia a cama e olhava para o resto da bagunça com angústia. Lavava a louça em silêncio e queria gritar. No 5º dia, ela ligou para Dona Cecília chorando. "Eu não tô vendo resultado nenhum. Tá tudo igual. Eu tô fazendo só essas 3 coisinhas e a casa continua um caos." Dona Cecília respondeu calma: "Filha, eu te avisei. Você quer milagre, mas Deus quer obediência. Continua, vai dar certo." Marlene continuou. Acordou no 6º dia, 7º, 10º, 15º. Aos 20 dias, ela percebeu uma coisa estranha. Quando ela abria a janela e agradecia, o dia parecia mais leve. Quando ela fazia a cama com capricho, o quarto parecia outro. Quando ela lavava a louça em silêncio, ela começava a pensar em Deus, e a louça deixava de ser tarefa e virava oração. Aos 25 dias, sem que ela percebesse, ela começou a guardar uma roupa aqui e outra ali naturalmente, sem se forçar. No 28º dia, ela acordou às 5:30 e quando olhou para casa, ela estava 90% arrumada, sem ter feito faxina geral, sem ter se esforçado,
sem ter feito esforço hercúleo. Aconteceu por dentro. No 30º dia, Dona Cecília voltou. Olhou em volta, sorriu e disse: sentiu? Isso é a reverência. Deus honra quem o honra primeiro. Você tratou a casa como tabernáculo e a casa virou tabernáculo. Marlene chorou. Era um choro diferente. Era o choro de quem tinha encontrado um caminho. Está escrito em Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E existe um livro chamado O Poder do Hábito, do autor Charles Duhigg, que explica algo que Dona Cecília sabia por experiência. Quando você repete uma pequena ação com presença total, o cérebro cria um padrão neurológico que dispensa a força de vontade. A disposição deixa de ser esforço e vira automatismo. Mas Dona Cecília sabia mais do que neurociência. Ela sabia que onde há reverência, há presença de Deus, e onde há presença de Deus, há disposição sobrenatural. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para Marlene. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa. Sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. 6 meses depois daquele primeiro encontro na praça, Marlene tinha se aprofundado na primeira etapa. Acordar cedo, fazer a cama, lavar louça em silêncio tinha virado parte dela, como respirar. A casa estava em paz, mas ela começou a observar uma coisa estranha na igreja. Tinha uma irmã, Dona Vilma, que sabia versículos de cor, citava puritanos, comentava livros de teologia, mas a casa dela vivia uma desordem espantosa. O marido dela tinha dito uma vez num desabafo: minha mulher conhece o livro inteiro de Provérbios, mas não consegue achar a chave de casa. E tinha outro irmão, seu Joaquim, que pregava com poder, mas vivia em débito com o aluguel porque não conseguia organizar nem o próprio dia. Marlene levou essa observação para Dona Cecília. Como pode? Eles conhecem mais a Bíblia que eu, mas vivem derrotados na vida prática. Dona Cecília suspirou. Filha, esse é o inferno dos cristãos eternos aprendizes. Conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. Tem gente que passou a vida inteira ouvindo sermão sobre obediência sem nunca obedecer uma vez sequer. Tem gente que sabe explicar Eclesiastes, mas não consegue jogar fora um pote vazio que está há 2 anos no armário. E ela citou Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, onde está escrito que aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é como um homem que se olha no espelho e logo se esquece de como é. Marlene, você obedeceu, você fez. Por isso, você está aqui hoje. E agora você está pronta para a multiplicação. Dona Cecília sentou-se na cozinha de Marlene, agora limpa e perfumada, e disse: na primeira etapa você aprendeu a obedecer. Mas se você parar aí, você vai ser apenas uma serva obediente, não uma filha coerdeira. Deus não te restaurou a casa para você guardar essa bênção para si mesma. Ele te restaurou para você multiplicar. E citou Mateus 25, a parábola dos talentos. Aquele servo que escondeu o talento foi chamado de mau e negligente, não porque perdeu, mas porque não multiplicou. A casa que Deus te devolveu é talento, e talento escondido apodrece. Marlene ficou confusa. Mas o que eu vou multiplicar? Eu ainda tenho tão pouco. Minha casa é simples. Meu tempo é limitado. Meu dinheiro é pouco. Dona Cecília sorriu daquele sorriso de quem já viu essa cena muitas vezes. Filha, a viúva tinha 2 moedas. Deus não pede o seu muito, Ele pede o seu tudo. Você vai começar a usar a casa que Deus te devolveu para abençoar outras mulheres. Convidar uma irmã da igreja que está sufocada para um café. Ensinar uma vizinha mais nova a fazer a cama com capricho. Receber a sobrinha exausta para uma noite. Levar comida para a mãe solo da quadra. A casa não é sua. A casa é altar, e altar serve para ofertar. Marlene começou com medo,
No primeiro mês da multiplicação, ela convidou uma vizinha para um café da tarde. A vizinha, Dona Sueli, chorou na mesa contando que estava deprimida, que a casa dela era um caos, que ela não conseguia mais. Marlene ouviu, orou com ela e ensinou aquelas 3 disciplinas básicas: acordar e agradecer, fazer a cama, lavar louça em silêncio. Sueli foi embora aliviada. 15 dias depois, voltou com um pão caseiro nas mãos e disse: Marlene, minha casa começou a mudar. E eu trouxe esse pão para te agradecer. Marlene chorou abraçada com ela. Naquela noite ela recebeu uma ligação inesperada. Uma sobrinha distante que ela nem via há anos ligou dizendo que o filho dela tinha sido aceito numa escola muito boa e que ela queria muito mandar uma ajuda para Marlene em forma de gratidão por uma oração que Marlene tinha feito anos atrás. O valor era 10 vezes maior do que Marlene tinha gastado com o café da tarde, com a comida, com o tempo dedicado. Está escrito em Lucas 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Marlene entendeu naquela noite que a multiplicação não era teoria, era lei espiritual. Quanto mais ela abria a casa para abençoar, mais a casa era abençoada de volta. Não era mágica, era obediência ao princípio que Deus instituiu desde o princípio. Os 30 dias da multiplicação passaram rápido. Casa cheia, mesa farta, irmãs vindo, indo, trocando receitas, orações, conselhos. Marlene parecia outra. O médico, na consulta de retorno, mediu a pressão e disse: a senhora baixou 12 pontos. Os exames de glicemia também caíram. O que a senhora fez? Ela sorriu e disse: eu obedeci, doutor. Só isso. No primeiro dia do 3º mês, Dona Cecília chegou cedo. Sentou-se na varanda, tomou um chá e disse: Marlene, agora vem a parte mais difícil. 99% dos cristãos param onde você está. Eles aprenderam a obedecer. Eles aprenderam a servir. Mas ainda carregam um fardo de ansiedade, controle e medo que rouba toda a má alegria. Você sabe por quê? Porque eles não entraram na 3ª etapa. Eles não aprenderam a descansar em Deus. E ela contou uma história pessoal. Quando o marido dela morreu, há 25 anos, ela tinha 4 filhos pequenos, uma casa para cuidar, dívidas para pagar. Todo mundo dizia: Cecília, como você vai dar conta? E ela respondia: eu não vou. Deus vai. Ela continuou cuidando da casa com reverência, continuou abençoando com multiplicação, mas parou de carregar o peso de ser ela quem sustentava tudo. E ela citou Mateus 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dona Cecília explicou: filha, o repouso não é parar de fazer, é parar de carregar. Você continua fazendo, mas o peso é dele. Você continua cuidando, mas a responsabilidade última é dele. Você continua servindo, mas o resultado é dele. Quando você entra no repouso, a disposição para cuidar da casa nunca mais te falta, porque a força não é mais sua. E aconteceu, aos 15 dias da 3ª etapa, uma crise grave. O filho mais velho de Marlene perdeu o emprego e ligou desesperado dizendo que ia ter que voltar para casa com a esposa e 2 filhos. A casa não comportava. Não havia dinheiro extra. Em outro tempo, Marlene teria entrado em pânico, teria começado a limpar tudo histericamente, teria perdido o sono. Mas dessa vez ela respirou fundo, foi para o quintal, sentou no banco e disse baixinho: Senhor, isso é teu. Eu não sei como, mas tu sabes. E voltou para a cozinha em paz. 2 dias depois, uma irmã da igreja, sem saber de nada, ligou oferecendo um quarto e uma sala, que ela tinha vagos no fundo do terreno dela, dizendo que sentia que devia oferecer para a família do filho de Marlene morar até se recuperar, sem aluguel, por gratidão a um favor antigo que Marlene havia esquecido. Está escrito em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E há uma pesquisa relatada no livro Mindset, de Carol Dweck, que mostra que pessoas que adotam uma postura de confiança e crescimento, em vez de controle e ansiedade, apresentam níveis significativamente menores de cortisol, o hormônio do estresse. O repouso bíblico não é só espiritual, é físico, é bioquímico. É o jeito como Deus desenhou nosso corpo para funcionar. Os anos passaram. Marlene tinha agora 72 anos. A casa dela continuava em ordem perfeita, mas leve, sem rigidez, sem aquela arrumação fria que parece museu. Era casa de gente, casa de alma, casa de Deus. Ela tinha se tornado mentora respeitada de muitas mulheres mais novas na igreja. Sempre que uma jovem chegava perguntando: Dona Marlene, qual é o segredo? Como a senhora consegue ter sempre disposição para cuidar de tudo? Ela respondia a mesma coisa que Dona Cecília tinha dito a ela 50 anos antes. Não tem fórmula mágica, filha. Só obediência, serviço e confiança. A reverência, a multiplicação e o repouso. Esse é o caminho. E citava Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Porque Marlene tinha entendido que dízimo não é só dinheiro. Dízimo é o primeiro tempo da manhã, é a primeira atenção do dia, é o primeiro pensamento ao acordar. Quando você dá a Deus o que é dele primeiro, todo o resto se ordena. E ela passou a aplicar essas 3 etapas em todas as outras áreas da vida. No casamento, a reverência foi começar a tratar o marido com gentileza nas pequenas coisas, sem esperar grandes momentos. A multiplicação foi servi-lo com alegria, abençoá-lo com palavras boas. O repouso foi parar de tentar consertá-lo e começar a confiar que Deus faria o trabalho. Na saúde, a reverência foi tratar o corpo como templo, com sono, comida boa, caminhada simples. A multiplicação foi usar a saúde recuperada para ajudar outras. O repouso foi parar de se preocupar obsessivamente com cada exame. No dinheiro, a reverência foi dizimar mesmo quando sobrava pouco. A multiplicação foi ofertar para missões. O repouso foi confiar que Deus proveria. O caminho era sempre o mesmo. Sempre. Está escrito em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E aqui vem a verdade desconfortável, irmã. Eu vou falar com amor, mas vou falar direto, porque eu tenho medo de você fechar esse vídeo e continuar igual. A verdade que queima é essa. A maioria das mulheres cristãs hoje nunca vai experimentar essa transformação na própria casa, porque se recusa a passar pela primeira etapa, a reverência. Elas querem o resultado da multiplicação, sem ter pago o preço da obediência. Elas querem o repouso sem ter passado pela disciplina. Elas querem a casa transformada, sem ter mudado o coração diante da casa. E aí, caem nas mentiras modernas. Deus quer que eu seja feliz do meu jeito. Então, se eu não estou a fim de arrumar a casa hoje, Ele entende. Graça significa que eu não preciso me esforçar, eu só preciso receber. Eu sou de outra geração. Essas coisas de cuidar de casa são coisa de mulher antiga. E enquanto isso, a casa vira deserto. O casamento esfria. Os filhos crescem sem testemunho de ordem. E elas continuam orando, Senhor, me dá disposição. Mas Deus não vai dar disposição para quem não obedece à primeira etapa. Está escrito em Mateus 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Não é quem fala, não é quem chora na igreja, não é quem posta versículo, é quem faz. E aqui vai a declaração crucial. Não há atalho espiritual. Nunca houve. Nunca haverá. Só existe um caminho. A reverência, a multiplicação e o repouso. Como escreveu Wallace Wattles no livro A Ciência de Ficar Rico, há uma maneira certa de fazer as coisas. E quem faz as coisas dessa maneira certa, obtém os resultados. Enquanto quem faz as coisas da maneira errada, por mais que se esforce, continua frustrado. Wattles falou de prosperidade material, mas o princípio é universal e bíblico.
Existe uma ordem instituída por Deus e ignorá-la é garantia de derrota. Então agora, escuta com atenção. O plano de ação é simples e numerado. Primeiro, escolha uma área da sua vida para entregar a Deus, e que seja a casa, hoje, a sua casa, o seu lar. Segundo, abra a Bíblia e leia Provérbios 31. Leia Êxodo capítulo 25 em diante. Veja como Deus se importa com a ordem do tabernáculo. Terceiro, entre na reverência com humildade completa. Acorde meia hora mais cedo amanhã. Abra a janela. Agradeça antes de pensar em qualquer outra coisa. Faça sua cama com capricho, como se Cristo fosse dormir nela. Lave uma louça em silêncio pensando em Deus. Quarto, continue por 30 dias inteiros, sem pular nenhum, sem improvisar, sem adiantar etapa. Quinto, ao 30º dia, entre na multiplicação. Convide uma vizinha, abençoe uma irmã, abra a casa para servir. Sexto, continue por meses, anos, e veja a casa virar fonte de bênção para as outras pessoas. Sétimo, um dia, sem você perceber, você vai estar no repouso. Vai cuidar da casa sem peso, sem ansiedade, sem força de vontade, porque a disposição vai brotar de dentro como nascente. José foi obediente no Egito e Deus o multiplicou. Davi foi reverente na caverna e Deus o coroou. Daniel foi disciplinado no exílio e Deus o exaltou. Ruth foi servidora na lavoura e Deus a colocou na linhagem do Messias. O caminho é sempre o mesmo. E o livro Hábitos Atômicos de James Clear mostra exatamente isso, que pequenas ações repetidas com consistência produzem transformações exponenciais ao longo do tempo. Não é o esforço gigante que muda a vida. É a obediência diária nas pequenas coisas que ninguém vê. Marlene viveu até os 89 anos em paz, em prosperidade simples, cercada de filhos, netos e bisnetos. No último dia da vida dela, a neta mais velha, Júlia, sentou na cabeceira da cama e perguntou: "Vó, qual é o seu maior arrependimento?" Marlene respirou fundo, sorriu de leve e disse: "Não ter confiado em Deus mais cedo, minha filha. Eu perdi tantos anos achando que eu precisava ter força para cuidar da casa, da família, da vida, quando a verdade era que eu só precisava obedecer, servir e confiar. A força sempre foi dele." Ela olhou para todos ao redor da cama e disse, com voz fraca, mas firme: "Transformação não é ser perfeita desde o primeiro dia. É se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. A casa de vocês vai refletir a alma de vocês. Cuidem da alma primeiro e a casa virá. Eu prometo." Recitou em sussurro 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." E fechou os olhos em paz. Esse caminho dos 90 dias sagrados não é sobre mudar a sua casa, irmã. É sobre quem você se torna no processo de cuidar dela. Tem duas versões de você possíveis. A primeira é aquela mulher exausta, ansiosa, que olha para a pia cheia e suspira com peso, que limpa o banheiro com raiva, que faz a cama por obrigação, que ora pedindo disposição e nunca vê resposta. A segunda é a mulher que entra na cozinha e já agradece, que faz a cama como ato de adoração, que lava a louça em silêncio e sai dali renovada, que abre a casa para abençoar outras e vê a multiplicação acontecer, que enfrenta crises sem perder a paz porque entrou no repouso. Qual das duas você vai ser? Você vê em si mesma alguém disposta a obedecer antes de entender? Ou você vê alguém ainda procurando o atalho? 5 anos procurando fórmula mágica? Ou 5 anos pagando o preço da transformação? O tempo vai passar do mesmo jeito. A diferença é onde você vai estar daqui a 5 anos. A transformação está esperando, mas Deus não vai forçar. Você precisa escolher obedecer. Está escrito em Jeremias 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: "Ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma." Antes de você sair desse vídeo, ativa as notificações do canal para não perder nada do que vem por aí. Me deixa um comentário aqui embaixo. Qual é a área da sua casa ou da sua vida que você vai começar a transformar usando a reverência ainda essa semana?
Escreve, mesmo que seja só uma palavra. Eu leio cada um. Se você chegou até aqui ouvindo cada palavra sem pular, eu quero te dizer uma coisa. Você é uma das poucas mulheres verdadeiramente dispostas a mudar. A maioria desistiu nos primeiros minutos. Você não. Isso já diz muito sobre quem você é. Agora vai. Levanta amanhã às 5h30. Abre a janela, agradece. Faz sua cama com capricho. Lava uma louça em silêncio. Entra na reverência. E daqui a 90 dias, depois a 90, depois a 90, você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe profundamente a sua jornada, a sua casa, a sua alma. Até o próximo vídeo.